Aleluia. Eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Você que está aqui na casa de Deus, por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, por favor. Eu quero bondosamente pedir-lhes para que de pé nós possamos fazer a leitura da palavra do Eterno. Então eu queria, e aqueles que estiverem em casa, que estiverem nos assistindo, por gentileza, se tiverem uma Bíblia, mantenham-na perto de vocês, porque nós estaremos em vários momentos fazendo uso da palavra de Deus nesta noite. E aí, para tanto, eu gostaria de contar com a compreensão de todos, que nós possamos ler a palavra do Eterno. Evangelho de Mateus, por favor, capítulo de número 7. Eu quero ler o que se encontra no versículo de número 15 da palavra do Eterno, que diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Diga amém. Tome assento aí. Hoje a gente começa uma sequência que eu não garanto que a gente termine nem nesta semana e nem na outra, porque eu tenho muita coisa para falar. E muito provavelmente algumas pessoas aqui que estão me assistindo na igreja ou mesmo pela internet, ou elas se identificarão dizendo, já vivenciei isso, já passei por isso, já sofri com isto, ou pior do que isto, vão se ofender com o que eu vou dizer aqui nas próximas semanas. Porque a primeira coisa que a gente lê, e aí eu quero que você mantenha a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 15. A primeira coisa que a gente lê, quando a gente vai estudar sobre falsos profetas e como reconhecê-los, a gente inicia essa sequência de ministrações utilizando-se de Mateus capítulo 7, e o versículo 15 nos dá um alerta curioso. Porque Jesus diz, e a primeira coisa que ele diz quando vai falar de falsos profetas é: tenha cautela. O primeiro alerta que Jesus dá é: olha, toma cuidado. E ele está falando isso aos seus discípulos, aos seus apóstolos, como quem dissesse assim: olha, não adianta você tentar fugir disto, porque não há como fugir de falsos profetas. Não adianta você achar que aquela igreja X,
ou a igreja Y, ou esta igreja, não acontecerá jamais uma circunstância em que falsas profecias, falsos milagres, ou falsos profetas, e até mesmo falsos líderes surgiriam. E Jesus está dizendo, de uma forma muito clara, que a gente deveria tomar cuidado, não no sentido de que a gente pudesse escapar disso, mas no sentido de que a gente pode não ser vítima destas pessoas, destes lobos, e pasmem, e destas lobas, vestidos de ovelhas na casa do Senhor. Isso é tão sério que eu descobri, Fernandinha, que tem muita gente que se desanima na caminhada com Deus, gente que chega até deixar de ir para a igreja, por causa de uma decepção com uma profecia que chegou e não se cumpriu, com alguém que em nome de Deus que revelou uma coisa que não veio de Deus, com uma promessa que em nome de Deus foi dada a você e você esperou, cansou e veio, foi o contrário. Às vezes na profecia do profeta falso, ele vem falando coisas para você que te empolgam, que te alegram, que massageiam o teu ego, e você está todo destroçado, com a vida toda desgraçada, toda desembaraçada, no pecado, na lama, e chega alguém em nome de Deus e diz: assim diz o Senhor, esse que eu sou contigo. E o cara se veste dessas mentiras, e nestes engodos, quando a decepção chega ao coração de alguém, o que ela faz? Ela deixa a igreja. Por que você não foi mais para a igreja? Ah, porque uma irmã profetizou para mim isso. Ah, porque o pastor profetizou aquilo. Ah, porque fulano revelou supostamente isso, e aquilo era uma mentira, aquilo não se cumpriu, aquele milagre que alguém chega e diz: ora, quantas vezes eu não vi pessoas até mesmo nesta casa se direcionando a irmãs que nem ovário tem mais, nem tem como mais ter filho, e decretar assim: diz o Senhor, está chegando aí uma criança, te prepara. E coloca a mão na barriga da irmã, a irmã estéril, e não é só estéril por causa de um problema que pode até ser corrigido, a pessoa não tem nada. Mas em nome de Deus, a pessoa desce, profetiza, entristece aquele que está ouvindo, e a pessoa que está ouvindo revolta-se com quem? Com Deus. E aí, para eu cessar aqueles que têm as desculpas esfarrapadas que nós damos para Deus, de dizer: eu não vou mais para a igreja por causa daquele pregador, eu não vou mais para a igreja por causa daquele profeta, eu não vou mais para a igreja por causa daquele pastor, porque ele é um falso pastor, porque ela é uma falsa líder, porque ele isso. Eu vim aqui lhe dizer que Jesus nos deixou claro: ninguém poderá fugir disto, nós só podemos nos proteger destas pessoas. E como é que se protege, pastor, destas pessoas, para que naquele grande dia, no dia do grande julgamento, a gente não tenha a nossa fé questionada por Deus, aonde Ele vai perguntar para mim e para você: por que você deixou a minha casa, por que você deixou a igreja? E você não vai poder dizer: eu deixei a igreja porque eu me decepcionei com o pastor Juarez Júnior. Eu deixei a igreja porque o pastor Fábio profetizou uma coisa para mim que não veio de Deus. Eu deixei a igreja porque a irmã Fernanda teve uma revelação e a revelação nunca se cumpriu. Eu deixei a igreja porque alguém teve uma visão comigo e aquela visão não correspondia com a minha vida. Você nunca vai poder dizer isso para Deus. Sabe por quê? Porque Jesus alertou que isso nós teríamos que enfrentar. Então, se Ele alertou que nós teríamos que enfrentar, eu preciso me preparar para quando diante dessas circunstâncias eu me encontrar, eu saber como me defender. E se defende, olhe para cá, é na palavra, porque esta palavra é infalível, é indubitável, e ela nos concede condições não só de entender e compreender as verdades por trás das mentiras, como também de deixar claro que eu não preciso ser enganado, porque tenho o Espírito de Deus, através desta palavra, para me ensinar o caminho da verdade. E é interessante, porque Jesus, Ele nos alertou para que nós não parássemos. Mas olhe para cá, e você que está aqui na igreja, quem conhece alguém que já foi decepcionado por um profeta ou uma profecia? Levante a mão assim, por favor. Tá. E quem daqueles que levantaram a mão já foram decepcionados por profecias das quais não se cumpriram? Levante a mão além de mim.
E tem umas profecias aí, Fernanda, que elas são tão cabeludas que hoje, profeta, quando chega para profetizar perto de mim, ele já pensa umas 2 ou 3 vezes, porque acha que ele já ouve falar de quem eu sou, e aí ele já diz assim, esse não vai funcionar com ele. Acho que eles pensam mais ou menos assim. Mas antes, lá no passado, quando ninguém conhecia o que eu sabia, ou o que eu estudava, ou o que eu gostava de ler, algumas pessoas se atreviam, que tinha hora que eu estava de olho fechado, e o camarada começava a profetizar, eu até abri o olho, porque eu dizia assim, não pode ser, será que isso é mesmo uma pessoa, ou é o diabo em pessoa aqui que está diante de mim? De tão cabeluda, absurda, que chega a ser o que você ouve. E aí você quer ver um exemplo de coisas das quais eu tenho uma ovelha minha aqui na igreja, que há muitos anos atrás, casada, estava já, sei lá, seus 5, 6 anos de casada, chega uma irmã cheia das unção, porque não era unção, mas era das unção, e dessas unção que ela tinha, ela declara em nome do Senhor, que aquele marido não era o dela, e que o marido dela estava preparado pelo Senhor, e aguardando que ela largasse este homem com quem ela tivesse se casado. E sabe o que ela fez? Adivinhe você, ela largou o marido, para esperar o santo, que depois acabou aparecendo alguém na vida dela, que deve ter enchido ela, como diz o linguajar lá dos policiais, de alegria. E quem sabe o que eu estou falando, que fica aí sabendo só caladinho. Mas a bem da verdade, o que eu vejo hoje em dia, é uma necessidade extrema de nós nos voltarmos para a palavra, para entendermos algumas coisas que estão acontecendo. E eu inicio a minha fala deixando muito claro e evidente de que a palavra de Deus no Salmo 119, no versículo 105, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu. Nós temos como ter a iluminação certa e a orientação certa para lidar com estas coisas. A questão é que algumas pessoas, elas nasceram no Evangelho nos últimos 25 anos. Quem tem menos de 25 anos de crente, levanta a mão. Menos de 25 anos de crente. 90% das pessoas aqui. Alguém aqui tem mais de 25 anos, além de mim? Então, pronto. Quem nasceu no Evangelho nos últimos 25 anos, nasceu em uma época em que o Evangelho ele foi completamente distorcido por pseudos homens de Deus. Homens que criaram aquilo que a gente conhece como o movimento neopentecostal. E que, curiosamente, esse movimento surge nos anos 70, lá nos Estados Unidos, com homens, dos quais alguns deles eu irei fazer questão de citar aqui, como Kenneth Reagan, como aqui no Brasil, Valmício Milhomes e tantos outros que trouxeram esses movimentos neopentecostais. E esse movimento neopentecostal, ele está imbuído dentro de um sincretismo, onde a gente vê uma mistura de religiões de matrizes africanas, como o candomblé e a umbanda, dentro da igreja. E aí eu quero perguntar aqui, alguém aqui já passou pelo candomblé, ou conhece alguém do candomblé ou da umbanda? Levante a mão assim. Já? Pergunto para você que conhece, ou você que já viu, ou que visualizou alguma coisa nesse sentido. Me diga uma coisa com sinceridade. Você nunca viu nada parecido na igreja atual? Você nunca apareceu, você que já passou pela Umbanda, pelo candomblé, quando você via aqueles rituais, quando você via as coisas acontecendo através de manifestações demoníacas, que lá eles não chamam de demônios, mas chamam de Exu, chamam de outras coisas, das quais nem compensa eu aqui, porque eu não vou dar aula de matriz africana, eu quero falar aqui de falso profeta. Você não percebeu que tem algumas coisas que parecem demais com a igreja atual? Quem já percebeu o que eu estou falando aqui? Aí você sai lá da macumba, você sai lá do candomblé, você sai lá daquela situação. Eu nem sei se essa filmagem está aparecendo certo aí, viu, gente? Mas se estiver aparecendo, eu quero que vocês acompanhem a gente para que isso aqui fique registrado, porque tem coisa demais para falar nessas próximas semanas, e eu quero que você aprenda a se livrar disso. Eu vejo uma similaridade absurda do que acontecia e do que acontece nesses terreiros com o que acontece hoje dentro das igrejas evangélicas.
Estranhamente, curiosamente, aquilo que era para ser espiritual está se tornando espiritualista. Aquilo que deveria ser santo está se tornando profano dentro das casas de Deus. E aí isso me chama atenção, porque hoje em dia a gente vê... quem já viu o desenho chamado Goku? Já? Quem já assistiu esse negócio aí, o Goku? Já assistiu? E quem gostava de assistir esse negócio aí? Fala a verdade, em nome de Jesus. Gostava, né? Qual era o melhor momento do Goku? É quando ele lançava um tal de Kamehameha, o quê? Quase é um eco aqui. Kamehameha. Ah, né? Tá certo. Todo mundo aqui assistia. E aí, curiosamente, no desenho do Goku, desenho japonês, quando ele lançava o Kamehameha, quem estava a uma certa distância era atingida por um poder que saía dele, e a pessoa que era atingida caía, não caía? A gente tem hoje um monte de Gokus dentro da igreja, vestidos de terno. Sabe? O cara cai. Lá vai, eu vou mandar poder aí para trás. E o curioso, mais incrível, é que ele faz assim com a mão, como se ele estivesse fazendo e vai. Que aprenderam. Tem um sopro. Tem uns profetas aí que pegam um copo de água, enche a boca e diz assim: vem cá que o Senhor vai lhe curar. Quando o cara chega cheio da graça para receber aquilo, ele joga cuspe na cara da pessoa e diz: em nome de Deus, receba a cura. E a igreja aplaude por isso. A igreja aplaude esta ignorância. Mas sabe por que isso está acontecendo dos anos 70 para cá? E dos anos 70 para trás a gente não ouvia falar sobre isso. É porque dos anos 70 para cá, curiosamente, os homens que começaram a sincretizar o evangelho, a misturar macumba, umbanda, candomblé, feitiçaria e um monte de doidice com aquilo que é espiritual e real e soberano e divino e bíblico. Quando eles começaram a sincretizar isso dentro da igreja, a igreja desaprendeu a ler a palavra. É por isso que hoje você pergunta para um muçulmano: você já leu o Corão? Se ele tiver mais de 6 anos, ele vai dizer: já li uma vez. Se ele tiver mais de 10 anos, ele vai dizer: já li e perdi a conta. Se você chegar para um judeu com 13 anos de idade e perguntar para um menino: você já leu a Torá? Ele diz: de frente para trás, de trás para frente. Se ele tiver 15 anos, ele te dá uma aula de Torá. Mas pergunte para o crente que está perto de você: você já leu a Bíblia pelo menos uma vez na sua vida de 20 e tantos anos, crente? Não. Você já leu pelo menos uma vez ela toda? Não. E a gente faz campanhas na igreja para que o povo passe a ler a Bíblia, estimulando a ler a Bíblia. E no meio da campanha, 80% do povo faz o quê? Desiste. Por quê? Porque se cansa de ler o texto que salva, o texto que cura, o texto que liberta, o texto que santifica, o texto que ensina, que instrui. Então o povo hoje é desestimulado a ler a palavra. E dos anos 70 para cá, isso ficou tão forte com o movimento neopentecostal, que, para que você entenda, hoje eu vejo pessoas que, em nome de Deus, tiram insetos de dentro das pessoas, dizendo que Jesus está curando. Tira a cobra, diz: olha, mete a mão lá, dentro de repente aparecem ossinhos. É tanto mau caratismo, é tanta bandidagem, é tanto bandidismo dentro da casa de Deus, porque eles perceberam que o povo é ignorante, que o povo não lê a palavra, que o povo não conhece essa palavra. É por isso que Oséias gritava lá em Israel, dizendo assim: o meu povo ele perece por falta de conhecimento. Porque quando o povo de Deus conhece a palavra de Deus, quando o povo
conhece o que é a palavra de Deus. Meu patrão, não tem quem engane. Pastor Júnior não engana, pastor Fábio não engana, pastora Fernanda não engana, ninguém consegue enganar, porque a palavra de Deus está ali viva e eficaz, produzindo em você a certeza do que é verdade e do que é mentira. Mas hoje eu vejo as pessoas tirando insetos, eu vejo as pessoas fazendo dente de ouro nascer. Outro dia eu estava num culto onde um pseudo pregador, cheio da unção, e ele da unção, ele começou a dizer, olha, o Senhor vai trazer dentes de ouro para quem não tem dente, e começou a olhar, e tinha gente ali destentado, e vambora que agora é a hora. E eu fiquei pensando, eu digo, meu Deus do céu, um Deus tão poderoso, um Deus tão magnífico. Eu trabalho com dente, só tem 28 anos que eu trabalho com prótese dentária e com dentes, fazendo dentes. E agora estou fazendo odontologia para completar a carreira. Aí eu fiquei pensando, digo, meu Deus, um Deus criador, que criou os céus e a terra, que criou o ser humano. Quando ele fez o ser humano, ele colocou dentes de osso, ele fez tudo bonitinho, fez tudo esteticamente bonito, corrigindo, tudo perfeito, com arcada dentada perfeita. Aí agora, este Deus, acho que ele se inspira, sabe lá, Niquê, e resolve, em vez de botar um dente de osso no lugar, botar dente de ouro. E besta ainda são aqueles que ainda caem neste conto do vigário. E ainda tem uma que chegou para mim e disse, pastor, não fale isso, pastor, porque eu conheci uma que abriu a boca para mim, estava lá o dente de ouro. Eu digo, estava mesmo, mas não foi Deus que colocou não, filha. Porque se Deus tiver de dar um dente para a pessoa, vai dar dente bonitinho, do jeitinho que ele fez lá no Éden, não vai dar de ouro não. O nosso Deus não é vaidoso, o nosso Deus não estimularia em nós essa pseudo-vaidade, essa vaidade maligna. Deus não faria estas coisas, e não fez e não faz em toda a Bíblia. Mas a gente não conhece a palavra. Aí tem a unção de Thor, que outro dia eu fiquei chocado, o cara pega uma marreta e diz, o Senhor está me dizendo que maior do que Thor é o Espírito Santo, e agora eu sinto a unção de Thor, e ele gira e disse, quando eu jogar este martelo, vai a igreja cair. Quando ele joga o martelo, a câmera volta, a igreja, e eu fiquei olhando e disse, meu Deus do céu, as pessoas têm um nível de ignorância. E aí, papai, olhe para cá, o que eu estou lhe falando, eu estou desafiando estes homens de Deus irem para cá fazer essa graça comigo. Jogue a unção de Tony em mim para ver se eu vou cair. Joga o sopro de Logos para ver se eu ficarei manso e humilde. Vambora. Sabe por que essas coisas não funcionam com qualquer um? Porque a gente aprende sobre hipnose, a gente aprende como usar o próprio cérebro da pessoa para enganar ela mesma, gerando emoções e sensações falsas. E em nome de Deus, as pessoas que fazem cursos em esquinas da vida, aprendem como enganar os outros, e as pessoas são enganadas pelos seus próprios engodos. Agora você sabe por que as pessoas são enganadas? Não é só porque elas não conhecem a palavra, é porque elas estimulam estes engodos em si mesmo, elas buscam estes enganos, elas satisfazem os seus egos através desses enganos, e isso é tão forte, que hoje, para nós termos uma noção do que eu estou dizendo, existe uma coisa que foi criada lá nos Estados Unidos, na década de 70, por alguns dos maiores pregadores que existiram por lá, dentre eles Kennedy Hagin, que é um dos criadores da chamada confissão positiva. Quem já ouviu falar essa expressão aqui? Já? Quem não ouviu falar, deixa eu lhe contar. A confissão positiva é aquilo que estimulou a criação do que você conhece hoje como teologia da prosperidade.
Você sabe como é que funcionava a confissão positiva? Eu lendo um livro essa semana de um homem chamado Paulo Romeiro, o título do livro é Supercrentes, o Evangelho segundo Kenneth Hagin, Valnice Milhomes e Profetas da Prosperidade. Esse é o título do livro. Até aconselho você a ler, ele é pequeno, dá para ler, é barato, mas o cara foi brilhante, é um pastor homem de Deus, um pastor que tem compromisso, formado em teologia, e ele foi muito sábio naquilo que ele explica e mostra. Ele diz uma coisa que eu quero ipsilitris repetir. É a corrente doutrinária que ensina que uma vida medíocre do cristão é um indício de falta de fé. Então, um cristão deve ter a marca da plena fé, ser bem-sucedido, ter saúde plena física, emocional e espiritual, além de buscar a prosperidade material, pois a pobreza e a doença derivam de maldições, fracassos e de uma vida de pecado ou incredulidade de um crente. Os caras ensinam que se você está doente, está em pecado. Está em depressão? Está em pecado. Ah, você anda, não está dando certo o teu negócio? Meu patrão, está em pecado. As coisas não estão funcionando em você, não está tendo prosperidade, tua vida está em pecado. Não, Deus não é contigo. Aí aquele teu negócio lá, mesmo o teu esquema que tu faz na prefeitura, que tu vive enrolado nas coisas, não está dando certo, está em pecado. E aí está em pecado mesmo, viu, irmão? Aí ele não está errado não, aí é verdade mesmo. Mas eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante na Bíblia. Que essa tarde, quando eu estava explorando esse livro, eu fiquei buscando contra-argumentos para esta fala, e eu descobri que a Bíblia ela é tão poderosa em nos ensinar. Abram em Mateus capítulo 19, por favor. Mateus capítulo de número 19. Abre aí, por gentileza. Eu quero ler com você umas coisas, a partir de agora, na palavra de Deus, que eu acho que são importantes para a gente. Mateus capítulo 19. Eu quero contar uma história que se encontra no versículo 16. Bem, se a pobreza, pastor Fábio, é um símbolo de que eu não tenho comunhão com Deus, e a riqueza na minha vida enquanto crente é um símbolo de que eu estou cheio das comunhão com Deus, então vamos ver se na Bíblia é assim deste jeito. Se realmente, se você for próspero e está tudo bem financeiramente na sua vida, e você está bombando na condição financeira, quer dizer que você está em comunhão com Deus, e é um salvo, então vamos ver o que a Bíblia diz em uma circunstância igual. Mateus capítulo 19, versículo 16, diz assim: E eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Olha para cá. O cara pergunta, como é que eu faço para ser salvo? Resposta de Jesus para a pergunta dele, versículo de número 17. E disse-lhes, por que me chamas bom? Não há um bom senão que Deus. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Disse-lhe o jovem, quais? Então disse Jesus. Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. Olhe para cá, dos 10, ele cita 6. Aí no versículo de número 20, olha a resposta fantástica do jovem. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Olhe para cá. O cara era um crente indo e voltando. Era daqueles crentes da unção, papai, que não perde um culto, que não perde uma escola bíblica dominical. Era um crente que conhecia a palavra, que vivia na palavra, que amava a palavra, que estava na palavra e estava cheio da bufunfa, rico, próspero, cheio de coisas maravilhosas. Aí ele pergunta para Jesus, Jesus, isso eu já faço. E o que é que falta então? Que eu já faço tudo isso. Ora, olha a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens,
dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste. Por quê? Porque possuía muitas o quê? Peraí, o cara estava na igreja, o camarada Fábio conhecia a palavra, o camarada vivia a palavra, conhecia os mandamentos, estava cheio de prosperidade, tinha muitos bens, o cara era próspero. Mas a confissão positiva da teologia da prosperidade ensina que um homem desse é salvo. E que o sinal de que ele é salvo é este. E Jesus olha para ele e diz assim: tu não entra no céu assim não, papai. O texto fala que ele se retira, porque ele diz assim, Jesus disse, olha, vai, vende o que tem, dá aos pobres e me segue. O cara ouve essa palavra, se retira porque possuía muitas propriedades. Então disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Olhe para cá. Irmãos, eu vejo muito irmão jogando na cena. E quando chega na mega cena da virada, aí que é irmão doido. E as promessas são maiores do que aqueles judeus lá no Muro das Lamentações. São mais poderosas. Eu prometo isso, Jesus, vou viver para ti pro resto da vida. E vou fazer isso. A primeira coisa que eu vou fazer é construir 50 igrejas, Jesus. Vou ajudar meu pastor. Tem gente que chega para mim, pastor, e por mim, que se eu ganhar na minha cena, o senhor está feito. Eu digo, só se for feito besta. A grande verdade é que as pessoas, elas não entendem o que Jesus está ensinando neste texto. Irmãos, se riqueza era sinônimo de que Deus é com você, esse cara tinha que ir para o céu. Porque ele era rico e conhecia a palavra e guardava os mandamentos. Mas no coração dele, ele amava mais a sua riqueza do que o Deus da riqueza. Então não é a minha prosperidade que me traz um símbolo de que sou salvo, mas o fato de eu ser salvo me fará próspero. E eu nunca deixei de falar nesta igreja e faço questão de repetir: prosperidade não é ter muito, prosperidade é o quê? Ter sempre. Todo dia eu acordo, tenho pão, tenho café. Todo dia eu sento, tenho o almoço. Todo dia eu sento, tenho o jantar. Todo dia eu sento, eu tenho a luz, eu tenho a água. Eu pego o meu transporte, eu consigo caminhar. É ter todos os dias e ver todos os dias Deus provendo. Senhor, eu precisava tanto de um sapato. Deus vai lá me dar o sapato que eu precisava. Senhor, eu precisava tanto disto. Deus olha a necessidade e diz, você verá. E eu vejo Deus agindo. Mas eu nunca pedi para Jesus, Senhor, me faz um homem rico. Porque eu morro de medo de que a riqueza faça comigo o que fez com este jovem. Me faça uma pessoa que não dependa mais de Deus. Ele guardava os mandamentos de Deus e era muito próspero. Mas no dia que Jesus, a pessoa bendita de Deus, disse para ele, a partir de hoje eu quero que você dependa só de Deus. Ele disse, que Jesus, depender de quem? De Deus? Não, eu tenho minhas riquezas, vou depender delas. Ele troca de ser um seguidor de Jesus. Jesus não disse isso para todo mundo não, irmãos. Pode ler os 4 evangelhos, que não foi para qualquer pessoa que Jesus disse assim, larga tudo e vem e me segue. Jesus falou isso especificamente para algumas pessoas, e a maioria delas não seguiu. Porque a maioria delas tinha o coração amarrado em alguma coisa, ou em alguém, ou em um bem, ou em uma vida, ou em algum negócio. E Jesus está o tempo todo dizendo que a minha prioridade e a sua prioridade seja Ele, aleluia. Abra em Tiago capítulo 2, por favor. Tiago capítulo de número 2. Bem, se pobreza é sinônimo de falta de fé, se pobreza é sinônimo de que eu não tenho comunhão com Deus, vejamos o que diz em Tiago capítulo 2, versículo de número 5, diz assim, ouvi meus amados irmãos, porventura não escolheu, quem irmão? Não escolheu quem? Quem foi que escolheu? Olhe para cá. Quem escolheu foi Deus ou foi o pastor Júnior?
Agora que eu estou entendendo, metade da igreja está procurando Tiago. Vá lá para o final da Bíblia, lá para Apocalipse. Você passa Apocalipse um pouquinho antes, você já vai chegar em Tiago. Tiago capítulo 2. Procure aí em nome de Jesus. Ache. Está vendo como você conhece a palavra? Como você está, sabe ali, atento? Glória a Jesus, né? Tiago capítulo 2, versículo 5 diz assim: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus a quem? Aos pobres deste mundo, para serem ricos de quê? Meu amigo, um camarada da teologia da prosperidade, nessa hora ele se treme todinho. Ele se racha todinho, porque eu quero ver ele vir fazer uma exegese desse texto comigo. Eu quero ver o que ele vai dizer quando ele olha para a Bíblia dizendo que Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos em fé. E a fé relatada aqui, Jorginho, é a fé que salva, é a fé que liberta, é a fé que cura, é a fé que nos levará para a glória um dia. Então olhe para cá, quando você olhar para a sua condição financeira, quando você vê que está apertado, quando você vê que não tem, eu queria ter isso, mas eu não tenho, pare de reclamar, pare de olhar para aquele, mas aquele ali tem, por que Deus não me dá? Porque Deus escolheu pessoas como eu e como você para um dia morarem na glória. E lá nós não entraremos como aquele jovem achava que entraria, papai. Não pensa que é pelo muito que você tem, ou que você usa na obra de Deus, ou que você doa na obra de Deus, que você conquista o coração de Deus. Você sabe por que Deus deu prosperidade para alguns de nós? Você sabe por que algumas pessoas nesta igreja, e mesmo estão me assistindo, têm condição financeira um pouco maior do que a sua? Não é para a gente poder pisar em ninguém, não é para a gente luxar, não é para a gente passar e dizer assim, não dou carona para ninguém. É para que nós sejamos instrumentos dele nessa terra, para abençoar não só a sua obra, como as pessoas que precisam. É para isso que Deus tem dado prosperidade a alguns. Mas quando você é um que o seu coração ama aquilo que você tem, você não consegue se doar e nem perceber o instrumento que você poderia ser na mão deste Deus. Tiago capítulo 2 versículo 5 diz: e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Olha o que diz em Provérbios capítulo 30, vamos lá. Facilitando sua vida, vá para o meio da Bíblia, você achará o livro de Salmos. Passando um pouquinho os Salmos, você encontrará Provérbios, capítulo 30. Já é lá um pouquinho antes do último capítulo. Vá para o final do livro de Provérbios. Provérbios, capítulo de número 30. Eu quero mostrar para você o que Salomão, ao escrever este livro, como ele mostra a importância de nós termos o equilíbrio financeiro. E ter equilíbrio financeiro é diferente de ser rico ou de ser pobre. É saber usar aquilo que você tem. Provérbios capítulo 30, versículo 8 diz assim: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza e nem o quê? Olhe para cá. Não me dá a pobreza, disse Salomão, e nem me dê a... mantém-me no pão da minha porção de costume, para que porventura, quando farto, não te negue, e venha dizer, quem é o Senhor? Ou que empobrecendo não venha furtar, e tome em nome de Deus em vão. Olhe para cá. Você sabe o que a Bíblia está dizendo? Que nós temos que aprender a ter equilíbrio naquilo que o Senhor tem nos proporcionado ter. E Salomão está dizendo assim, não queira nem ser rico, e nem queira ser pobre. Queira ter o que todo dia você verá que é o sustentar de Deus. Uma coisa curiosa que eu vejo no ministério de Cristo, é que quando os apóstolos andavam com Jesus, tinha um apóstolo, que ele tinha uma bolsa que ele carregava. Quem era ele? Era Judas. Que a Bíblia chama ele de quê? De amigo? Chama de ladrão. E a Bíblia fala que esse camarada, ele era o cara que guardava o dinheiro da galera, porque muitas pessoas chegavam para Jesus, Jesus, eu queria te abençoar, pega esse dinheiro aí. Jesus, dê para ele ali, não quero pegar em dinheiro não. Jesus, eu quero te dar isso, dê para ele ali, ele é que é o responsável, que ele que administra.
Já no final dos 3 anos e meio, é revelado que Judas, na verdade, era um verdadeiro ladrão, que ele pegava o dinheiro, se mantinha com cara de pobre, é igual uns babacas por aí, pastor, que fingem que não são fazendeiros milionários, andam como se fossem caboclos do mato, falam como se fossem caboclos da roça, só para ganhar o dinheiro dos bestas que estão indo para as igrejas. E cada dia que passa, é mais. Quantas cabeças de boi já foi para aí em dinheiro, filhão? Mais 1000? Muito bem, a igreja está uma bênção. Canalhas do evangelho, que se vestindo de pseudos pastores, enganam em nome de Deus. E são tão canalhas, que teve um destes, que aconteceu um fato que eu quero fazer questão de relatar aqui. Um destes bandidos do evangelho, eles não tinham o que fazer, e ele pega uma facada no pescoço. Olha que coisa triste. Facada onde? No pescoço. Meu irmão, que coisa triste. Correram com uma camisa e botaram aonde? No pescoço, para proteger o nosso amado pastor da morte. Levam ele para o hospital, tratam ele, costura para cá, arruma para cá. De lá ele dá uma palavra: estou vivo porque o Senhor é comigo, e a vitória é nossa. E o diabo se levanta, mas a vitória é nossa em nome de Jesus. E eu estou mandando para vocês a vitória. Aí ele pega aquela camisa, que era desse tamanho. No dia seguinte, ela é transformada em um pano. O pano é um lençol que vai de uma ponta a outra da igreja. Você pode ver isso, está na internet. Isso aqui não é uma coisa que eu estou dizendo, não. Você pode assistir e procurar. O pano se torna num lençol cheio de manchas. A camisa foi passada no lençol. E a promessa é: primeiro dizime. Primeiro venha só os que vão dar 500. Depois só os que vão dar 200. E aí, se você não tiver nada, dê o que você tem. Dê o relógio, dê o sapato. Saia sem a calcinha, mas vá para casa sem nada. É desse jeito que estes homens fazem. E escute o que eu vou dizer. Eu fiquei pensando, meu pastor Fábio, vê se eu estou. Às vezes eu fico pensando que de tanto estudar a gente começa a ficar doido. Rapaz, o camarada mandou a camisa e todo mundo que tocasse na camisa seria o quê? Curado. Tocando a camisa, recebe a unção da cura. Primeiro passe pelo nosso gasofilácio, deixe a bênção, que a bênção é você planta e você colhe. Aí você já plantou lá a bênção, agora você vai tocar na camisa e você sai alegre. Eu fui curado. Está doente do mesmo jeito, mas está lá. Eu fiquei pensando, bem, se aquela camisa era tão curandeira, por que ele não usou para ele mesmo se curar lá no hospital? Por que ele não pegou a camisa, que os outros estavam passando em tudo quanto é lugar do corpo para ser curado, e ele não passou nele mesmo? Espera aí, gente, vou mostrar para vocês como Deus é comigo. Olha aqui a minha camisa, ó, sumiu. Porque são canalhas. E sabe qual o nível de canalice que existe? Eu fui para o Xingu há uns 10 anos atrás. E o Xingu é um lugar remoto nesse país, que você não vê nada a não ser água dia e noite, até chegar num lugar onde só tem uma família e mais ninguém. Alguém foi comigo dessa igreja, Gracilene foi. Lembra disso, Graça? A gente desce para ajudar evangelizando essas pessoas. Está lá a pastora Raquel, se ela estiver me assistindo, ela vai se lembrar disso, porque ela estava lá e viu isto. E ela ficou toda sem graça, porque ela já fazia esse trabalho evangelístico lá, e ela desce comigo, lá vem o pai de família alegre correndo, ô pastora Raquel, muito prazer, e beijinho para cá, e abraço. Aí ele vira para mim sem me conhecer: Pai do Senhor, o senhor é pastor? Ah, pastor, isso aqui é o pastor Jarejuno. Aí ele já vai abrindo o jogo. O cara vira para mim e diz assim: pastor, se o senhor quiser, eu já viajo hoje mesmo com o senhor. Eu sabia que vocês estavam para chegar e eu estou disponível para ir. Só que assim, eu só posso ir para passar uma semana. Não dá para passar muito tempo, porque eu estou com um filho, criança, recém-nascida. E eu fiquei olhando, e para onde? Minha pastora repreende: meu irmão, não fale isso, você não sabe quem é ele. Ele não conhece essas histórias. Ele se calou, ficou sem graça. Eu fiquei tipo um besta, sem entender do que estava acontecendo. Pastora Raquel me belisca e disse assim: depois fala com o senhor. E eu fiquei sem entender. A gente fez o trabalho, ela me chama a parte, pastor Júnior. É porque aquela equipe de bandidos que eu estava citando agora há pouco, que em nome de Deus arrecadam dinheiro e milhões aqui nessa cidade e no resto do país,
Eles vão lá todos os meses, aí eles pegam as pessoas, eles contratam as pessoas, essas pessoas vão lá para São Paulo e dizem assim: eu fui curado agora. E aí quando o repórter sai para tentar investigar, não acha nunca, porque ela está lá no Xingu, no meio do nada. Olha aqui o meu tumor que tinha e que desapareceu. Olha essa tomografia aqui, olha como é que eu era e agora não sou mais. E a igreja, falsos profetas. Eu vivenciei essa experiência, não ouvi de alguém, eu fui interpelado por uma pessoa que queria, achando que eu fui ali contratá-lo, queria vir comigo para a igreja, para fazer essas dissimulações. Agora deixa eu dar um recado para estes homens de Deus, abre aspas, que ficam brincando com cura. O Deus da palavra não tem doença realmente que ele não cura, não tem enfermidade que ele não cura, até a morte, se chegar ele diz assim, sai da frente, e a vida volta. Mas ele não é palhaço. O nosso Deus não é palhaço. E eu não posso, sendo um homem de Deus que conhece essa palavra. Outro dia eu estava conversando com uma ovelha. A ovelha disse assim: pastor, eu vivenciei uma situação tão ruim. Uma pessoa chegou aqui na minha casa, profetizou para mim, profetizou para a esposa. A gente ficou tão sem graça, porque ele disse um monte de coisas, que a gente não deveria ter saído da igreja, de onde a gente veio, porque é isso, porque a maldição estava na nossa casa, e a doença chegaria. E eu disse: o que é que tu acreditei, pastor, tanto que eu estou doente? Eu digo: adoece mesmo. Porque esses homens, eles são imbuídos de palavras que geram em nós maldição, que geram em nós certezas malignas, e nós absorvemos estas coisas. Mas algo curioso está em Filipenses capítulo 4. Abra. Se esses homens que pregam a teologia da prosperidade estiverem certos, apóstolo Paulo, que foi o maior apóstolo de todos, o homem que escreveu metade do Novo Testamento, ou por que não dizer mais da metade do Novo Testamento, escrita por ele. Então, se realmente esses homens estão corretos, um homem como Paulo, ele não deve ter entrado no céu nunca, porque ele experimentou de coisas das quais ele instrui e diz: todos nós podemos passar por isso. Capítulo 4 de Filipenses, versículo de número 11, diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi. Aprendeu o que, irmão? A contentar-me com o que eu... Espera aí, olha para cá. Um homem dessa estatura, um homem como Paulo, cujos dons ministeriais se manifestaram na vida dele de forma tremenda, cujos 5 ministérios de Cristo, a gente vê o claro na vida dele. Aí, esse homem chega a dizer: eu me consegui aprender a me contentar com aquilo que eu tenho. A teologia da prosperidade ensina que quanto mais você tiver, mais graça está sobre a tua vida. Quanto mais próspero você for, mais Deus está mostrando que é contigo. Um homem como Paulo não tinha Deus na vida. E aí ele fala no versículo 12: sei estar abatido e sei também ter abundância. Com toda maneira e em todas as coisas estou me instruído, tanto a ter fartura, como a ter o que, irmãos? Fome. Tanto a ter abundância como o que? Mas a teologia da confissão positiva da prosperidade ensina: se você estiver passando necessidade, você está em pecado. Se as coisas não estão fluindo no teu comércio, você está em pecado. Você está dizimando, você está ofertando, você está isso, não está? Está em pecado. E muitas falas de efeito vão ficando dentro da gente, e a gente vai engolindo aquilo, e a gente absorve isso, Jorge, de uma tal forma que a gente começa a olhar para a nossa vida como uma vida amaldiçoada por Deus. Aí sabe o que algumas pessoas estão fazendo? Elas estão deixando as igrejas, elas estão deixando o evangelho, porque elas estão se decepcionando com as igrejas e com os líderes dessas igrejas. Elas estão vendo que aquilo que foi prometido a elas, a vida abundante que esses homens prometeram para elas, essas ovelhas, não alcançou essas pessoas, e elas se decepcionam e saem das igrejas, e ainda vão culpar a Deus e culpar o evangelho, quando na verdade o que elas precisam
entender. A palavra de Deus disse que isso iria acontecer, que estes homens se levantariam, mas assim como também se levantaria homens pregando isto, a palavra também ensina que haveria homens de Deus pregando esta palavra, ainda que ela nos doa, mas ela é a verdade que nos sara. E isso é tão curioso, que a gente vê o tempo todo a Bíblia não desprezando a condição do pobre. Gente, tem ovelhas aqui na nossa igreja que são muito humildes financeiramente. Eu tenho ovelhas aqui que quase todo mês a gente ajuda com cesta básica. E eu digo isso não como alguém que se exalta, mas como alguém que glorifica a Deus por poder fazer isso, por termos a condição de fazer isso. Eu tenho ovelhas ali em Coroatá, que o pastor Fábio já viu, já teve situações em que eu entrei com o Fábio numa casa, onde a mulher começa a chorar, porque o marido estava desde cedo, e a gente chegou de tarde na casa dela, desde cedo, um lago para pescar, para ver se come pelo menos um chibel, e já era 4 horas da tarde, quando a gente chega na casa dela, eles não tinham comido nada, porque não tinha nada. E quando a gente chega com a cesta básica, ela começa a chorar, agradecendo a Deus, porque eles não tinham nada para comer. E isso parece ser algo diabólico, porque nessa geração que a gente vive, se você passar por uma situação como essa, você está em pecado. Aí eu olho diferente de como esta teologia olha. Enquanto aquela irmã estava sofrendo, chorando, pensando, cadê Deus? Deus levanta alguém que sai de São Luís, bota a cesta básica em São Luís, gasta mais dinheiro com combustível para ir lá do que levar só a cesta. Se ele tivesse só mandado o dinheiro da cesta, já era suficiente e gastava menos do que gastou de combustível, mas ele gasta o dobro de combustível para ir e voltar, para levar uma cesta básica para uma pessoa, só para a pessoa entender assim que Deus é o Deus que cuida, é o Deus que zela, é o Deus que vai na casa da pessoa e diz assim, eu estou com você, você não está só. E são pessoas que você não sabe o nome, que eu não sei o nome, que não tem prestígio, que ninguém conhece, que se passar na rua você pensa até que é um mendigo, mas que para Deus é uma eleita filha dos céus, que morará na glória eterna, que tem o seu nome escrito no livro da vida, e que Ele cuida nesta terra. A teologia da prosperidade não aceita isso, mas uma coisa em Lucas capítulo 6, eu quero ler com você. E nós ainda estamos na nossa introdução aqui, irmãos. Lucas capítulo 6. Eu quero ler a partir do versículo de número 20. Porque Jesus disse uma coisa curiosa sobre os pobres. Pastor, o senhor está falando tanto sobre pobreza. Parece que o senhor está estimulando a pobreza. Olhe para cá. Não. Eu estou lhe dizendo que se você for uma pessoa financeiramente desprovida de muitos recursos, não olhe para a sua vida pensando que você é uma pessoa amaldiçoada, ou que Deus não olha para você. Porque a Bíblia está cheia de textos que eu estou lendo com você, que mostram que Deus continua te olhando, que Deus continua cuidando, e que se Ele quiser te trazer prosperidade, Ele trará. E se Ele não quiser, não adianta tu fazer nada, porque tu não consegue sair da posição de estar. E Ele muitas vezes, e eu já conheci muita gente, olhe para cá para você não esquecer disto, eu conheci muita gente, que Deus nunca vai deixar enriquecer, que Deus nunca vai dar prosperidade. A pessoa jejua, ela ora, ela pede para Deus, mas Deus ama tanto a pessoa, que Deus diz assim, eu não te dou. Mas Senhor, eu queria tanto a chance de ter aquele carro, eu não te dou. E um dia ela vira para Deus e diz, Deus me mostra por que eu não. Aí Deus diz, abre um túnel do templo, que nem aquele doutor Estranho fazendo no multiverso, abre lá o multiverso, mostra para ele o que ele faria. Aí mostra ele se afastando de Deus. Porque há pessoas que não podem ter a menor condição, que começam a pisar outras. Você já conheceu alguém que era bem humilde, bastou ter condição, a pessoa fica arrogante. Não é assim, mano? É uma coisa terrível. A pessoa antes andava com a gente, remava com a gente, virou diácono, não rema mais, eu sou diácono. Remem agora é vocês, porque eu já remei muito na vida. Tocava baixo, só ali quando toca aqui no cônjuge da igreja. Agora eu sou baixista da igreja.
Eu tenho um banquinho especial para mim. Ninguém tem banco aqui, ó. Só o especial. Que eu quero, inclusive, que você aplauda Jesus pela vida de Jorge. Hoje ele está completando mais um ano de vida. Meu amigo do peito, meu irmão. Ele não é, eu digo muito para ele que ele não tem ele como ovelha, ele é um filho, amigo, irmão do peito que eu amo. Eu tenho muito orgulho de dizer isso. Lucas capítulo 6, versículo 20 diz assim: e Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurado quem, irmãos? Não é os ricos, não são os prósperos. Mas cadê os camaradas da prosperidade? Eu acho que esses textos, Lucas, eu penso que se eu pego um trouxa desse e eu mando ele ler a Bíblia, ele vai fazer que nem os TJ faziam quando iam na minha casa de manhã cedinho para tentar me convencer a virar alguém que ia ficar aqui nessa terra, não ia para o céu. Eu mandava eles abrir, não, mas não precisa ler. Eu digo, leia, filha. Não, mas eu não preciso ler. Eu digo, leia, pegue a sua Bíblia e leia. Porque está na sua Bíblia, e o que a sua Bíblia ensina é diferente do que você está dizendo. O que a palavra de Deus ensina, Lucas, capítulo 6, versículo 20, e levantando Jesus os olhos para os seus discípulos, disse: bem-aventurado vós, ó pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fomes, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que chorais, porque é a vez de rir. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós fartos, porque tereis fome. E ai de vós aqueles que riem, porque lamentareis e choreis. Olhe para cá, eu já vou encerrar a minha introdução. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Teologias como essa reforçaram o ambiente neopentecostal. O problema do movimento neopentecostal é que quando ele surge na década de 70, naquela época a igreja deveria ter metido o pé na parede e ter dito assim: peraí, nós somos sim pentecostais, mas esse neopentecostalismo está muito sincretizado. Tem muita coisa aí estranha, como diz aí lá no livro de Reis, tem fogo estranho aí nesse altar. Esse fogo não está vindo de Deus. Essa unção está muito estranha. Tem alguém manipulando muita coisa aqui. Mas todo mundo comprou a ideia, sabe por quê? Olhe para cá, filhão. Porque viram que dava lucro. Que as pessoas compravam e queriam comprar Deus. Achavam elas que o nosso Deus precisa que você dê algo a Ele para que Ele dê a você. Jesus morreu de graça por mim e por você. Jesus morreu pelos meus pecados e pelos seus de graça. Ele não me cobrou nada, Ele não lhe cobrou nada. E Ele morreu por todos aqueles que um dia quiserem subir para a glória eterna. Tem alguém aqui assim? A Bíblia fala ainda, em alguns textos da própria palavra de Deus, sobre essa questão de profecia. E eu quero nessa noite ainda ler mais um texto para iniciar na próxima semana quais são as características do falso profeta. Eu quero que você abra em 1 Coríntios capítulo 14. Vejamos qual é a verdadeira função da profecia para aqueles que a ouvem. E que no momento que ela não atinge uma destas funções, ela deixa de vir de Deus. E a gente, para ter uma ideia do quão teologicamente nos tornamos ignorantes, e aí eu vou encerrar minha fala lendo esse texto e falando esta última fala. Os maiores teólogos que a gente considera como estudantes de teologia, ou foram calvinistas, ou foram arminianos. Os arminianos, eles ensinam que se você aceita Cristo como Salvador, e estiver em comunhão com Ele no dia da sua morte, você está salvo. Os calvinistas, ao contrário disso, dizem assim: se você uma vez estiver salvo, você estará salvo para sempre, não importa a circunstância em que você morra. Tanto os calvinistas como os arminianos têm uma base teológica muito bem fundamentada, que você navega na teologia dos dois, e você chega a se embebedar de tanto conhecimento que eles têm, e é verdade.
Mas os neopentecostais, eles não precisam de Bíblia, eles precisam da revelação e do revelamento de Deus. Então diz uma piada, que um belo dia morre um calvinista, um arminiano e um neopentecostal. Os três, ao morrerem, descem para o inferno. Foram os três. O arminiano vira para o calvinista, tirando uma onda lá no inferno, já pegando fogo, diz: e aí, calvinista, tu não disse que uma vez salvo, salvo para sempre? E aí, calvinista, teologicamente conhecedor da palavra, diz: é verdade, ainda acredito que uma vez salvo, salvo para sempre, só que eu não era um dos salvos, e só descobri agora depois que morri. Ele vira para o arminiano e diz assim: e tu, arminiano, tu não vivia dizendo que se tu aceitasse Jesus, tivesse comunhão com Ele e morresse, tu iria para o céu de glória? Ele disse: é verdade, mas infelizmente, ontem, antes de eu morrer, eu pequei e perdi minha salvação. Está lá o neopentecostal olhando a conversa teológica, o debate teológico dos dois, chega perto deles assim: gente, que lugar é esse aqui? O arminiano olha para ele e diz: se você não percebeu, isso aqui é um inferno. O calvinista diz para aqui: querido, isso aqui é o lugar de dois sofrimentos a todos aqueles que morreram sem serem salvos. O neopentecostal, que não conhece nada de Bíblia, que crê na fé positiva e na confissão positiva, onde tudo que se declara acontece, ele vira e diz: inferno não. A partir de hoje eu decreto que isso aqui se tornará o céu de glória. E eles acreditam piamente que se eles afirmarem algo em nome de Deus, assim se concretizará, ainda que no inferno estejam. É o absurdo do cúmulo a gente viver numa geração que tem tanto acesso ao conhecimento, que você pode pegar um celular e fazer uma pesquisa rápida sobre tudo que eu estou dizendo, que você pode estudar teologia em qualquer lugar. E você já percebeu que todo falso profeta, todo falso líder, a primeira coisa que eu aprendi por algumas igrejas que eu passei é que teologia é besteira, que você não precisa fazer teologia, que teologia não vem de Deus, que teologia veio para enganar o povo de Deus. E aí a gente vai ler na palavra e a gente descobre que é tudo diferente. E dentre as coisas que a gente vai descobrir nas próximas semanas, que é quando eu começarei a minha pregação, falando das características do falso profeta, e aí nós vamos mergulhar nas características que você vai dizer assim: pastor, eu conheço um, e eu vou dizer assim: não fale nada não. Pastor, tem uma irmã ali, digo: não fale não, pelo amor de Deus, não aponte o dedo para ela aí não, deixa ela ouvir, quem sabe ela se converte, quem sabe ele se converte. E nós possamos no final destas próximas semanas, não só estarmos aptos para não sermos vítimas desses larápios, mas mais do que isso, poder ensinar outros a não caírem nestes engodos, em nome de Deus. Quando você ouvir falar em neopentecostalismo, tome cuidado, porque o neopentecostalismo despreza a palavra de Deus, o neopentecostalismo despreza as coisas que estão escritas nessa palavra, e o neopentecostalismo ensina: se Deus me revelou, não importa o que a palavra diga, o que importa é o que Ele me disse. Agora olha que nível a gente chega, de deixar de acreditar na própria palavra, para acreditar em alguém que diz em nome de Deus algo que não está nela. 1 Coríntios, capítulo de número 14, o versículo de número 3, diz o quê? Mais o que profetiza para os homens, para quê? Edificação, exortação. Olhe para cá. Profecia que não edifica, que não consola, que não produz na gente a exortação, na palavra, ela não vem de Deus. Eu acho massa, porque eu não sei se é porque Deus me poupa ou Deus poupa lá o camarada, mas é muito difícil alguém profetizar para mim. Eu não sei se eu sou azarado e aí eu não atraio os profetas, ou se é porque o diabo diz: não vai funcionar com ele, não adianta nem falar, nem usar,
Mas alguma coisa acontece. Uma coisa eu sei, lá no passado, quando eu não tinha essa maré de azar de falsos profetas perto de mim, era tanta gente que chegava para mim e dizia assim, rapaz, eu nunca esqueci da história lá com o Manel Miranda. Umas coisas assim, irmão, que a gente vivencia na vida e que eu não entendo. E o pastor Douglas estava lá nessa história. E eu fico até hoje, sabe, angustiado quando eu lembro que era o pastor Douglas, gente. Falar, em nome de Deus. Mas depois que eu saí de lá, que ele veio me fazer entender o porquê ele fez aquilo. Nós fomos orar, porque Manuel Miranda disse assim, descobriu um monte ali onde o fogo cai. Aonde Deus passa, aonde o anjo desce, aonde Miguel mora lá, é um negócio divino. Vamos lá, vamos descobrir esse lugar santo. Mas primeiro nós temos que nos santificar na casa da dona do monte. Eu digo, ixi. Quando eu chego lá, tem uma Bíblia lá toda queimada no meio da casa, e nada dessa mulher aparecer. A gente deu 10 horas, deu 11 horas, deu meia-noite, ela chega lá com a Bíblia e dá um tapa na mesa, pá, que todo mundo pega um susto. E ela chega e diz assim, eu estou cheia da unção. E essa Bíblia aqui, ó, vocês estão vendo? Toda queimada. Toda queimada. Foi um raio que caiu para mostrar que Deus é comigo. Eu olhei para o pastor Douglas, ele baixou a cabeça logo assim, olhei para o Manuel estava assim, eita glória, irmão, o poder vai cair aqui. Eu olhei assim, digo, Jesus, isso não é de Deus. E a gente vai para esse monte, chega lá, aparece um camarada assim, meio assim, afeminado. Ele estava meio estranho, meio doce. E logo ele foi logo escolhido, e ele já disse assim, pessoal, o Senhor está me dizendo que tem que separar os homens para cá, numa fila, e as mulheres para cá. Manel já fez a fila lá, e eu olhei para o pastor Douglas e digo, pastor, esse negócio está errado, senhor, vamos sair fora daqui. Não, senhor, não vamos sair não. Eu digo, senhor, vamos embora daqui, senhor, isso não é de Deus. Não, senhor, vamos embora, já estou aqui na fila. Aí está lá a fila dos homens, as mulheres foram apartadas, porque aquele homem cheio das unção, e aí ele chega cheio das unção lá e começa, olha, o Senhor vai me revelar aqui quem tem a graça de Deus e quem não tem. Aquele que eu tocar, se tiver a unção de Deus, ele vai cair na mesma hora. Aí está todo mundo numa fila, estou aqui, pastor Douglas está aqui, o Manel está antes dele. Aí eu fiquei aqui, né, e lá vem ele, cai, chegou no Manel, ele tocou no Manel, tocou na cabeça do Manel, pluf. Eu olhei assim, e disse, meu Deus do céu, que diabo é isso, Jesus? Aí, quando chega no Douglas, nem encostou nele, ele já caiu. Eu digo, tá de brincadeira. Eu olho para o pastor Douglas, ele caidinho lá, quietinho no chão, para não mexer. Se tu batesse assim, era um bicho morto. E aquela maçaroca de gente ali já caída, ele chega e recebe. E eu boto o pé aqui. Aí eu estou de olho fechado, ele passa para cá e eu travo para cá assim também, e ele vem, nada. Tem gente não dando lugar aqui. Falso profeta começa logo a te degrinir. Começa logo a dizer assim que você está em pecado. Tem gente que não está dando lugar para Deus aqui, irmãos. E eu estou lá, travadão. Ele disse, Deus não vai operar na vida de algumas pessoas que não estão no lugar. Aí ele desiste de mim, passa para o outro já cai. E ficou só eu. E eu fiquei lá revoltado, digo, Senhor, não é possível. Os outros eu sabia que era doidíssimo, mas quando eu vi o pastor Douglas caído, eu digo, eu só posso estar em pecado. Digo, a unção está no... Um homem de Deus, esse aqui, mal tocou nele, ele já caiu. Eu não senti isso, eu só posso estar em pecado. Ele lembra disso. Quando ele assistir, se ele vai lembrar e vai dizer assim, foi desse jeito. Terminaram a oração, eu saí triste daquela oração, parecia que o diabo estava do meu lado segurando a minha mão assim, ó. Entrei no carro, aquele silêncio no carro, aí Manuel quebra o silêncio assim, bênção, né, irmãos? Bênção, né? Bênção demais, meu irmão, que coisa tremenda. O pastor Douglas está sentado atrás, eu olho assim, digo, Douglas, que doidice foi aquela? Ele olha para mim assim, pastor, eu estava lá, vendo aquele homem derrubando todo mundo, eu sou desse tamanho, ele é desse tamanho. Quando eu vi que ele vinha forçando os outros, digo, eu não vou, quando ele tocava logo, caí logo. Me joguei logo no chão, fiquei ali quietinho na minha. Digo, ele vai me deixar de mão, e assim a vida vai seguir. Aí eu falei assim, Manel, que doidice foi essa aí, Manel? Sabe, eu vi todo mundo caindo, eu não ia deixar de cair, querido.
Eu digo, quer dizer que vocês não sentiram nada e se jogaram? Aí eu disse, eu não faço uma graça dessa para agradar seu ninguém. Mas olhe para cá. É assim que a banda toca. Aí eu chego aqui e digo, olha, recebe a unção, essa aqui cai. Se esse aqui não cair, esse aqui já começa a dizer assim, meu Deus, tem alguma coisa errada comigo. Quer ver? Seja sincero com você mesmo. Quem aqui nessa igreja já participou de um culto em que Deus está operando, Deus está isso, e o manto cai para ali, o fogo vai para ali, chuta para cá, e é laço, e não sei o quê. E aí você está lá serinho, termina o culto, você diz assim, rapaz, eu só posso estar em pecado, porque eu não senti nada. Quem já vivenciou isso? A gente não fica com aquela sensação de que a gente que está tudo errado. E às vezes está tudo errado ao redor. Às vezes é todo mundo que está ali, porque vê o outro, porque vê o outro, porque vê o outro. É por isso que a gente precisa aprender, Jorge, na palavra, como que a manifestação de Deus se dá nas nossas vidas, para que quando o soprar do Espírito Santo de Deus venha sobre a sua vida, seja no culto, seja em casa, seja no banheiro, seja no monte, seja você correndo na praia, aonde quer, quando o soprar chegar, você possa sentir a graça dele, você possa adorá-lo, você possa se arrepiar, não porque alguém está te fazendo arrepiar, mas porque o próprio Espírito de Deus te enche da presença de Deus. E eu quero encerrar minha fala aqui, nesta primeira parte, dizendo que a Bíblia nos ensina que as profecias, elas têm um objetivo. Se ela não está me consolando, se ela não está me exortando, se ela não está me edificando, isso não vem de Deus. Essas profecias balelas, meu patrão não funciona com o papai. Não funciona. Essa historinha de que eis que eu te digo, eu sou contigo, eu digo, o que mais? Eu estou vendo o teu caminho, eu digo, pronto, o que mais? Eu estou te vendo caminhando por um caminho longo, eu digo, pronto, o que mais? Me diga mais, eu quero ver alguma coisa que eu não sei. Eu quero saber alguma coisa que me corrija. Eu quero ver alguma coisa que me edifique, ou alguma coisa que console a minha alma. Porque se vier só balela, não vem de Deus. Deus não vai contra a sua palavra, meu irmão. Aprenda isso, ele não vai contra esta palavra. Não importa quantas vezes eu lhe diga em nome de Deus algo, se o que eu estou lhe dizendo não está nela, não vem dele. Não importa o quão sensacionalista eu consiga ser, o quão emotivo eu consiga gerar em você as sensações corretas. Não importa, se não está nessa palavra, não pare para ouvir. Porque é por causa disto que há 60 milhões de brasileiros que não querem saber da igreja mais. É por causa destas coisas dentro das igrejas que há 60 milhões de brasileiros que deixaram as casas de Deus e disseram, eu não quero nunca mais ser crente na minha vida, porque eu só me decepcionei, arrancaram o que eu tinha, o que eu não tinha, abalaram a minha fé. O evangelho não veio para isso, o evangelho veio para lhe salvar, veio para nos libertar, veio para nos curar, veio para nos sarar e para nos fazer pessoas melhores nesta terra. O evangelho veio para isto. Ele não veio para mudar a situação financeira das pessoas. Você sabe o que muda a situação financeira de uma pessoa? Que eu digo é muito? Trabalho, papai. Em vez de você pedir para ganhar na Mega Sena, peça para Deus lhe dar um emprego. Em vez de Deus, Senhor, me ajuda a ganhar nessa telecena aqui, não sei o que. Pede para Ele abrir uma porta para você ir trabalhar. Ele vai te dar um emprego, Ele vai te dar força, Ele vai te dar saúde, Ele vai te dar condição. Você vai ser dizimista, você vai ser ofertista, você vai ajudar. E um dia vai morar no céu de glória. Esse é o ideal da palavra de Deus. E se Ele quiser fazer de você uma pessoa rica e próspera, Ele vai trazer o dinheiro, a condição, e você vai dizer assim, Deus me abençoou, Deus abriu as portas, meu comércio era desse tamanho, ficou desse tamanho, ficou maior, aí você vai começar a ver que está sobrando dinheiro, e que não é para você luxar, não é simplesmente para você jogar para cima, é porque Deus quer te instrumentalizar no reino dEle, e muitas pessoas se perdem quando mexem no meu dinheiro. Não, eu sirvo Jesus, eu amo Jesus, mas não mexa no meu bolso. O seu bolso, como o deste pastor aqui, é justamente para a glória dele. Deus tem me dado a condição financeira que eu tenho tido para ajudar as pessoas. Não é para eu me exaltar, não é para eu me gloriar, não é para eu achar que faço alguma coisa. É para que eu seja apenas uma pessoa consciente de que tudo que eu tenho pertence a Ele. Ele dá, e se Ele quiser tomar, Ele toma. Então a honra e a glória é dEle.
Ponha-se de pé em nome de Jesus.